Saudações, sejam bem-vindos. Alerta aos brasileiros. Na calada da noite, um avião pousou silenciosamente no aeroporto de Manaus. A bordo, 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos, cada um com uma história de esperança, desespero e mistério. Eles haviam buscado o sonho americano, mas agora retornavam ao Brasil, marcados por experiências que jamais esqueceriam. Ao desembarcarem, os deportados foram recebidos por uma equipe de segurança. Seus rostos mostravam sinais de exaustão e medo. Muitos estavam algemados e acorrentados, uma visão que chocou os presentes. Entre eles, havia mulheres e crianças, todos tratados da mesma forma. A tensão no ar era palpável. Os deportados começaram a compartilhar suas histórias. Relataram que durante o voo, foram mantidos em condições desumanas, sem acesso a comida e água, enfrentando calor extremo e dificuldades respiratórias. Os agentes norte-americanos resistiram a liberar os passageiros para irem ao banheiro, resultando em situações de mal-estar e desespero. A indignação crescia entre os brasileiros que ouviam esses relatos. Entre os deportados, havia um homem chamado João. Ele parecia diferente dos outros, com um olhar que misturava determinação e segredo. João havia sido preso nos Estados Unidos por estar ilegalmente no país, mas havia algo mais em sua história. Ele carregava um pequeno caderno, onde anotava tudo o que via e ouvia. Os outros deportados começaram a notar que João parecia saber mais do que dizia. Durante a viagem para Belo Horizonte, João começou a compartilhar suas anotações com os outros deportados. Ele havia descoberto que muitos deles haviam sido alvo de uma operação secreta, onde eram usados como peões em um jogo político maior. As condições desumanas que enfrentaram não foram acidentais, mas parte de um plano para criar tensão entre os dois países. João revelou que havia ouvido conversas entre os agentes norte-americanos. Eles falavam sobre como esses maus tratos poderiam gerar uma resposta violenta do governo brasileiro, potencialmente levando a um conflito internacional. A ideia de que esses delitos poderiam gerar uma guerra começou a se espalhar entre os deportados, aumentando a tensão e o medo. Apesar de estarem ilegalmente nos Estados Unidos, os deportados começaram a refletir sobre a injustiça dos maus tratos que sofreram. Eles sabiam que suas ações não justificavam a crueldade que enfrentaram. A mensagem de João era clara. Independentemente da situação legal de uma pessoa, ninguém deveria ser tratado de forma desumana. Ao chegarem em Belo Horizonte, os deportados foram recebidos com alimentação e assistência necessária. O governo brasileiro prometeu investigar os relatos de maus-tratos e tomar medidas para evitar que situações semelhantes ocorressem no futuro. João, com seu caderno cheio de anotações, tornou-se uma figura central na luta por justiça e dignidade para todos os deportados. Este conto de mistério e suspense nos lembra da importância de tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito, independentemente de sua situação legal. Os eventos que ocorreram com esses deportados brasileiros são um alerta para a necessidade de justiça e humanidade em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. Afinal, a linha entre a paz e o conflito pode ser mais tênue do que imaginamos. O que há por trás de tudo isso? Tudo é um jogo que eles sabem jogar bem. Mas e você? Vai cair nessa? Gratidão. Muitas bênçãos. Super. Plutarco News.